Oi, gente, como é que tá aí com vocês? Eu espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Se não tiver, crê em Deus, tá? Entrega na mão dele, que tudo vai ficar, tá bom? Então vamos aí para mais um vídeo, né? Com esse meu projeto que eu tô querendo, que se chama, né? Coloquei por título de Minha Vida, Minha História, Meu Diário. É um projeto que há muito tempo eu queria, né? Porque eu não acho que minha história seja comum como as de muitas pessoas, assim, né? O normal, que você nasce dentro de uma família, é criada por mãe, por pai, enfim, não. Como eu falei no primeiro vídeo, né? Eu não fui criada pela minha mãe foi embora e eu fiquei com meu pai. E também meu pai não ficou comigo e quem acabou me criando foi a minha avó, né, por parte de pai. E eu não cheguei a conhecer a minha mãe, né? Ninguém da família da parte dela, enfim. E eu gostaria de contar essa experiência aí para vocês nesse projeto, tá bom? Já tem vários vídeos aí, eu acho que uns 4, 5, não tô lembrada, falando aí, né, das minhas experiências, da minha história. O vídeo passado eu terminei iniciando a história aí quando eu me envolvi com meu ex-marido, com o pai dos meus filhos. Gente, e antes de começar a falar dessa história, eu gostaria de verdade que vocês escutassem minha história. Se quem não tá vendo aí, né, na estreia, botasse aí para rodar depois no gravado, deixasse bastante comentário. Enfim, eu gostaria muito que vocês compartilhassem aí nos grupos de amigos, né? Nos grupos de WhatsApp, com os amigos, no grupo de família, enfim. Trazer o número de pessoas máximo possível para assistir aí essa estreia ou no gravado, né? Gostaria muito que vocês conhecessem a minha história, tá bom? Vou deixar aí uma playlist só com esses vídeos, com o mesmo título, né? Minha vida, minha história, meu diário. Então, eu gostaria muito, de verdade, o apoio de cada um de vocês, aqueles que têm canais, né? Eu tenho muitos colegas aqui na plataforma que tem canais. Compartilhe aí na comunidade de vocês, tá bom? Traga aí a galera. Quando vocês forem em live, fazerem lives, anunciar, tá bom? Eu, de verdade, agradeço, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Voltando lá, né? O último vídeo eu toquei no assunto do meu ex-marido, quero continuar nessa parte dele. E então, eu comecei a me envolver com meu ex-marido. Eu tinha 12 anos de idade. A gente começou a ficar junto, a namorar. E eu não me lembro se foi em novembro, se foi em dezembro. Eu tenho uma lembrança forte, né? Em dezembro. Isso, que a gente ficou junto pela primeira vez. Foi no dia 24 de dezembro, né? E foi na praça que a gente pegou e ficou junto pela primeira vez, para minha infelicidade. Mas enfim. Aí eu fui morar com ele, eu tinha 12 anos, isso no dia 21 de janeiro de. Deixa eu me lembrar, de 2000. 99, 2000, não tô lembrada agora. Mas enfim, é por essa data aí. Aí muita gente pode dizer que você com 12 anos foi morar com um cara que não sei o que, infelizmente. Na época, né, eu queria namorar com ele em casa, a madrinha não deixou, porque eu era uma pirralha, só que eu não tinha noção disso. E quando eu fui morar com ele, foi mais para me refugiar, porque madrinha eu tava dando trabalho a ela, né, querendo namorar em casa, e ela não aceitava de jeito nenhum.
Ela pensava muito que as pessoas iam falar, né? Dizer que ela, tipo, não me criou direito, me deixou solta, alguma coisa do tipo, que ela prezava muito por isso, por ela não ser minha mãe, né? Aí o povo ia dizer, ah, não é filha dela, então ela deixou fazer isso, não sei o que, tal, tal. Ela pensava muito nas pessoas, assim, que as pessoas iam falar, ia jogar responsabilidade, né, sobre ela, e não foi isso, né, minha gente? Olha, adolescente, infelizmente, né, a gente não consegue segurar. Madrinha me criou, me educou quanto ela pôde da melhor forma. É uma mulher muito digna, muito, sabe, de respeito, uma pessoa respeitosa, enfim. Minha mãe, que é no caso nossa avó, criou ela de uma maneira bem rígida e madrinha soube me educar, sabe? Soube, assim, o tempo que eu passei com ela, eu aprendi valores, tá? Que hoje eu levo pra vida, tá bom? Muitas coisas eu faço de errado, supor assim, não que seja ela que tenha ensinado, não. Ela me ensinou totalmente ao contrário. Mas por rebeldia, muitas vezes eu até envergonhei a ela. Então, eu fui morar, né, com ele, porque como eu tava dando trabalho a ela tava me ameaçando de me levar para casa do meu pai. E como eu disse a vocês nos vídeos anteriores, eu sofri muito na mão da minha madrasta. E olha que foi pouco tempo que eu passei com ela, mas foi o suficiente para me traumatizar. Então, assim, eu queria deixar isso bem claro, né, eu queria deixar para vocês também bem claro, as pessoas que eu tô citando aqui, não vim aqui para falar das pessoas ou querer levantar assim, sabe, revolta, né, para vocês ficar revoltados com minha madrasta, ou por fulano, ou cicrano, ou com quem quer lá que seja, ou com meu ex-marido, porque vocês vão saber, né, de coisas bem fortes, enfim. Não vim aqui para defamar as pessoas, eu tô aqui para contar a minha história. E essas pessoas fizeram parte da minha vida, né? Queira que não, está no meu passado, fizeram parte e estou aqui citando a minha vida, a minha história. E não tinha como eu falar da minha vida, da minha história, sem citar essas pessoas. Enfim, então assim, antes de mais nada, não julguem essas pessoas, enfim, orem por elas, tá bom? Então é isso. O que acontece? E quando eu fui morar com ele, eu fui morar com ele para refugiar da casa do meu pai, que eu não queria de jeito nenhum voltar para lá para não sofrer novamente o que eu tinha sofrido na mão da minha madrasta. E aí, como eu disse anteriormente, né, ele inventou uma história para a mãe dele que tinha tirado minha virgindade para a mãe dele aceitar eu dentro da casa dela, né? Sendo que a gente nunca tinha tido nada além de beijos, enfim, namorado simples, né? Nunca ninguém tinha mexido comigo, sexualmente falando. O que acontece? Aí eu fui morar com ele. Quando foi com o tempo, ele me deu umas. Ele bateu em mim. Pouco tempo da gente morando junto, não me lembro quanto tempo a gente tava, também não me lembro por que foi o motivo. E daí ele começou a querer que eu engravidasse, que eu fosse, né, que eu engravidasse de uma menina. Ele, na época, ele não trabalhava. E, e aí eu tentei engravidar, né? Aí a mãe dele foi comprar, né, comprimido pra mim, anticoncepcionais pra me tomar. E eu fingia que tomava e jogava fora. Aí ele dizia, né, pra mim engravidar, que ele queria ser pai de uma menina. E quando fosse trabalhar, eu não ficava sozinha, tinha uma companhia e tal. E aí eu cheguei a engravidar, né?
Quando eu já estava com meus 13 anos, eu engravidei da minha primeira filha e Deus assim permitiu de ter sido uma menina que tanto ele queria. E aí eu engravidei dela, né, da minha filha mais velha. Gente, e foi uma gravidez só de discussão, de briga. Eu apanhava, ele batia em mim bastante, assim, ciúme, sei lá, não me lembro os motivos. Eu sei que eu me lembro assim que alguns dos motivos eram ciúmes, tanto de mim como eu dele, e a gente discutia e ele acabava me batendo. Aí eu me lembro que uma vez eu tava grávida de Micaele, já tava nas faixas de 7 para 8 meses. E aí a gente tava na praça e eu queria vir embora, alguma coisa assim do tipo, ele não queria. E a gente começou uma discussãozinha véia besta, alguma coisa assim. No caminho, a gente já tava vindo lá pra casa de madrinha, a gente morava mais longe, e a gente ia pra lá pra casa de madrinha, dormia lá, enfim. Aí a gente discutindo, né, no caminho. Aí teve uma hora que ele pegou e voltou pra ir pra praça. E eu peguei e puxei ele pela camisa, pra tipo ele não ir. Eu tava grávida da minha menina. Ele deu uma mãozada. Tava grávida de Miquel com 8 meses. Tava com a barrigona. Ele deu uma mãozada aqui no meu ouvido, no meu pé do ouvido, que o sangue espirrou. Ficou sangrando. E eu só baixei a cabeça. Teve uma senhora que gostava de ficar na calçada, ela já faleceu. E ela viu, né? Aí eu peguei, fui lá pra madrinha. Madrinha tava na calçada também, sentada, conversando. E eu não disse nada à madrinha, né? Aí eu entrei e fui lá, me deitei, comecei, só fui fazer chorar. Ele achando que eu tinha falado, né, dele, que ele tinha batido em mim, essas coisas. Aí ele depois chegou, né, e disse, olha, eu bati nela assim por causa disso, querendo justificar. Ela nem sabia. Enfim, aí começou uma brevezinha discussão. É, deixa eu ver outras vezes assim, sabe? Quando eu estava no início da gravidez, a gente discutia bastante também. Foi um relacionamento tão conturbado, minha gente. Eu saí tão frustrada, eu saí doente mentalmente, eu saí arrasada. Foi um relacionamento totalmente doentio, sabe? Sabe aquele relacionamento que começou errado e terminou errado, né? Então, assim, quando não se tem um planejamento de se conhecer, de namorar direitinho, de botar Deus, né, na frente, pedir a Deus sabedoria, ver se foi Deus que escolheu essa pessoa, né, pra gente, então dá nisso. Aí teve uma certa vez, aí outra vez a gente morar e a gente nunca teve, eu nunca tive o prazer de ter a minha casinha, minhas coisas, né? Sempre morando na casa da mãe dele ou na casa do pai. Os pais dele eram separados há muitos anos. E aí eu tava morando na casa do pai dele, né? A gente pegou outra discussão. Eu com a barriga grande. Aí ele me pegou pelos cabelos e me girou assim no chão, perto da lama, me sujei toda. Eu não me lembro qual foi os motivos assim das discussões, mas assim, um dos motivos fortes era ciúmes. Na época ele tinha 21 anos e eu tinha 13, né? Eu com barrigão de Micaele. Aí ele não trabalhava, fazia um bico aqui, outro acolá. E eu não tive esse negócio de comprar enxoval. De vez em quando eu ia, comprava um negocinho, né, pra Micaele, fui comprando aos poucos. Não teve esse negócio de enxoval, de tudo combinando, tudo bonitinho. Muitas coisas ganhei, né, de outras pessoas, enfim. Tive Micaele veio, a saída de maternidade de Micaele foi uma calça branquinha, uma camiseta branca com um dálmatazinho aqui na frente, bordadozinho.
uma luvinha, um sapatinho e só, né? Ao contrário de Lídia, que teve a saída de maternidade, o Wesley também teve, porque ganhou, mas enfim. É, teve uma. Enfim, isso foi. Que eu não me recordo muito, né? Da, foi muita coisa. E também, assim, eu pedi tanto para Deus apagar essa parte da história, da minha vida, da minha mente, sabe? Então, coisas assim que aconteceu entre eu e ele que eu não me lembro. Pra mim é uma pessoa que não existe. Enfim. Então assim, quando não se existe uma pessoa, não se existe uma história, apesar de ter existido. Então, assim, muitas coisas realmente eu não lembro. Outras coisas foram bem marcantes, eu lembro, né? E eu tive Micaele e achando que ia ser melhor, né? E nunca foi. E Micaele cresceu nesse relacionamento conturbado, né, entre o pai e a mãe. Ele me batia na frente dela, ele me humilhava de uma maneira, gente, que eu ficava mais rasa do que o chão. Ele me oferecia outros homens. Teve uma vez que a gente vinha andando, a gente ia lá a gente morava no Cristo, né? Era em um bairro e a gente ia no Funcionários, que é outro bairro onde minha madrinha mora. E a gente andando, aí quando eu vi uma rua assim, uma ladeira, aí eu perguntei, né? Se essa rua aqui sai aonde? Vai pra onde? Aí tinha um homem que eu nem tinha visto, esse homem já estava traumatizada, gente, é sério. Eu andava de cabeça baixa pra não ver, e quando eu via um homem, eu abaixava a cabeça, porque eu tinha na mente que eu estava olhando e já estava, ele poderia pensar que eu estava olhando já com malícia, enfim, a minha mentalidade era essa. Aí ele pegou e disse assim, sai naquele macho ali. Ele na mente dele e ele era tão assim que interessava. O que é interessante esse tipo de pessoa é que ele faz essas coisas e faz com que você sinta-se culpada. Muitas das vezes quando ele me bateu, é tipo assim, ele teve motivo para me bater, eu fiz isso, eu estava errada, tá entendendo? A mentalidade que eu tinha era essa, que ele botava na minha mente isso, ele me batia e ele me fazia sentir culpada e, tipo assim, merecedora daquela surra, entendeu? Então, o que acontece? Ele me humilhava muito. E outra coisa é sair nós dois. Não sei, não sabia o que era isso. Quando era pra sair pra casa de alguém, tipo, um lazer, um dia assim de lazer pra algum canto. Nunca, minha gente. 7 anos que a gente passou junto, 7 anos e meio. Nunca a gente saiu, tipo, pra uma praia, pra uma piscina, nunca. Nunca, 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 nunca a gente saiu. Quando saía pra casa da irmã dele, pro pai, pra mãe, pra casa de família, sabe? É... E aí, a gente. Aí a mãe dele, né? Sim, aí quando é fé, a gente acabou saindo da casa dos pais dele e fomos morar de aluguel numa vilinha. E não tínhamos nada, né? Aí eu não sabia fazer nada de comida, aprendi queimando, enfim. E quando a gente tava morando nessa vila, aí a mãe dele comprou uma casa, né, num bairro e chamou ele, né, chamou a gente pra morar dentro de casa, porque aí pegava o dinheiro, isso nunca dá certo, tá, meu povo? Quem mora nos seus cantinhos, que sai dos seus cantinhos pra morar na casa de família ou de quem quer que seja, pra juntar dinheiro pra fazer a casa, me perdoe. Aí a mãe dele chamou ele, né, pra morar com ela na casa e o quintal era grande e lá ele pegava o dinheiro, em vez de gastar com aluguel, comprava material e fazia o quartinho lá atrás, uma casinha pra gente lá atrás.
Nunca foi comprado um tijolo. Quando chegou lá, ele pegava o dinheiro, dava para dentro de casa, né? Sustentava a casa. Aí morava eu, ele, a mãe, o irmão e uma irmã que separou do marido e acabou indo também morar dentro de casa com uma filha. Aí a gente saiu, né, do nosso cantinho, pouco tempo a gente passou. A gente saiu do nosso cantinho e fomos morar lá. O que acontece? Nunca foi feita essa casa. Aí eu engravidei do meu filho, não planejado, não queria engravidar, ele também não. Na época eu tinha me convertido e eu estava num estudo bíblico e a professora no momento disse que assim, que era pecado a gente evitar, né, evitar ter filhos, porque a gente estava evitando uma bênção do Senhor, que filhos é bênção, é herança, e que não cai uma folha seca sem a permissão de Deus. Que tem gente que evita, mas engravida, e tem gente que não evita e não engravida. Então era tudo permissão de Deus. Então poderia ser que tipo, se eu deixasse de tomar os remédios, se eu engravidasse, foi permissão de Deus, porque Deus queria, né? Aí o que acontece? Aí eu vou e paro de tomar o remédio. Micaele na época tinha 3 anos e pouco. Foi, 3 anos. Aí parei de tomar os remédios. Aí eu, pá, engravido. Passei a gravidez todinha, sabe? Como se fosse com uma depressão. Eu não aceitava por conta do que eu vivia, né? O inferno que eu vivia. Eu não aceitava aquilo. Lembrando que eu fui morar com ele com 12 anos. Tive Micaele com 13. Não terminei meus estudos e nunca tive nenhuma profissão. Nunca tinha trabalhado, né? Então, o que acontece? Aí, engravidei de Wesley. Aí, quando foi com 8 meses, perto de 9, eu bati a ultrassom e soube que era um menino. Daí eu comecei a aceitar a gravidez, comecei a me alegrar um pouco e, enfim. Aí montei um enxovalzinho, já foi melhor do que o de Micaele. A mãe dele, né, me deu um kit de berço azulzinho. E eu comprava umas coisas, uma colega minha também me deu umas coisas que ela ganhou. Só que o dela era, tava eu e ela grávidas juntas, o dela era uma menina. Aí quando ela soube que era uma menina, ela pegou e me deu as roupinhas de meninos, macacão, uma coisa mais linda, o sapatinho, percatinha, né? Aí tive ele. Eu me lembro que comecei a sentir dor cedo da noite. Eu já vinha sentindo, né? Só que depois começou a apertar mesmo. Eu disse, aí eu falei pro pai dele, né? Eu disse, acho que, enfim, eu vou pra maternidade. Aí quando é fé, isso era 11 horas da noite. Aí eles falou com a mãe dele saiu do bairro que ela tava morando e veio lá. Aí dava aquelas contrações no pé da barriga. De Micaela eu senti dor nas costas, na coluna. Ai, como era horrível. E tive ela normal. E já de Wesley, eu senti as contrações no pé da barriga, umas cólicas, apertava forte, aí vinha e depois coisava. Aí eu falei com uma amiga minha, que ela disse, quando for, dependendo da hora, tal, tu me fala. Aí eu peguei e falei com ela, né? Chamei ela lá, na época não tinha esse negócio de WhatsApp, de telefone, essas coisas. Não tinha a tecnologia que tinha hoje. Poderia ter, mas
Era assim, negócio de Facebook, essas coisas, mas eu não tinha telefone com internet, essas coisas assim, né? Só quem tinha esses telefones é quem tinha as condições. Aí eu peguei, chamei ela veio e tal, ficou por ali. E eu sentindo dor. Aí eu fui mostrar ela, olha a roupinha que eu ganhei, não sei o que e tal. Ela disse, mulher, nem parece que tu vai ter menino, porque tu tá assim, eu digo, eu vou fazer o quê? É tanto que eu tava bem tranquila, sem escândalo, sem nada, né? E aí a mãe dele pegou e disse assim, ah, uma hora dessa é ruim pra arrumar carro, não sei o quê. Que aí foram atrás pra ver se pegava o táxi. Na época não existia Uber, né? E foram atrás pra arrumar um táxi, alguma coisa pra me levar pra maternidade. E nisso eu falando, dava risada e depois sentia a contração, né? Uma em cima da outra. Aí ela dizendo assim: ah, mulher, tu não vai ter ele agora não. Isso era mais de 11 horas já. Tu não vai ter ele agora não, não sei o quê. Deixa pra amanhã, porque é uma dificuldade pra achar agora. Eu disse: eu sei o que eu tô sentindo. Eu vou hoje. E eu fui. Cheguei na maternidade, era meia-noite. Fiz o exame de toque e fiquei internada na hora. De meia-noite e 45 eu tive ele. 45 minutos depois que eu dei entrada na maternidade. E aí eu tava na sala de espera para poder ir para a sala, né, de parto. E a médica tava lá dando plantão e tava esperando. Tava eu e mais umas três, ou era quatro. Aí eu vi uma lá, né, morrendo de dor, sentindo dor. E ela até estourou a bolsa dessa mulher. Enfim, e essa mulher foi pra sala de parto, teve a criança. Aí eu conversando com ela, aí ela disse, mulher, nem parece que tu tá sentindo dor. E eu sei que você tá. Eu fiz o exame em você, eu sei que tá bem. Já já ele tá aí nascendo. Aí eu peguei e perguntei a ela, né? Eu conversando, e eu ria, eu sou muito besta pra rir, né? Eu conversando, aí eu disse assim, doutora. E foi quando ela pegou e disse que nem parecia que eu tava sentindo dor, que eu ia ter filho, né? Eu digo, eu vou fazer o quê? Se eu chorar vai nascer, se eu rir vai nascer, é melhor rir. Aí eu disse, doutora, me diga uma coisa. É, esse tempo que a senhora é médica, né? A senhora já fez vários partos. A senhora já fez parto de alguma criança com cabelo ruim, né? Crespo. Aí ela pegou e disse assim, já. Eu digo, porque assim, geralmente a gente não vê recém-nascido do cabelo, né? Vê o cabelo lisinho, coisado, e depois fica crespo, fica ruim. Melhor falando assim, que antigamente a gente falava na bucha assim. Hoje é que tem aquela delicadeza que tem que saber falar, porque isso é preconceito, porque é nome toque. Enfim. Aí ela disse já, uma única vez. E olha que eu já botei menino no mundo, não foi pouco não. Aí ela até falou os anos lá, que agora eu não tô lembrada, né? De quanto tempo ela era médica que fazia parto. E uma única vez, um menininho, foi uma menina, não tô lembrada, que nasceu com o cabelo enroladinho. Eu digo, foi mesmo, doutora, foi. Quando é fé, eu vou ter o Wesley. Aí o Wesley nasce como? Cabelo enrolado. Ela disse, olha, teu filho agora é o segundo. Ali, ah, meu Deus, eu nunca tinha visto. E aí Deus vai, pá, bota pra me ver assim. Não, não só vai ver como é seu. Aí o Wesley nasceu, né? Com o cabelinho enroladinho. Eu fiquei tão abestalhada assim que eu nunca tinha visto. Ele com o cabelo enroladinho. Não era crespo, grosso, mas era enrolado. E ele com. Aí o pai dele ficou agoniado, porque o menino nasceu assim, que não sei o que e tal, tal. Já Micael, ele tem um cabelo assim. Aqui era lisinho e aqui fazia umas ondinhas na ponta, né? Aí ele agoniado, porque o menino tinha o cabelo desse jeito, não sei o que, o menino com 3 meses de idade, ele dando a tesoura no cabelo do menino. E aí o cabelo do menino tirou, né? Não é mais cacheadozinho como tinha nascido. Também não tinha ficado grosso, crespo, não. Mas era cacheadozinho. Aí ele pegou e cortou. É,
Era pra mim ter pego o álbum, né? Pra me mostrar a vocês aí a foto dele, quando ele era pequenininho. E ele pegou e cortou quando ele ainda tinha 3 meses de idade. E daí foi. E o vídeo de hoje, por enquanto, é esse, meu povo. Tem muita coisa ainda pra contar pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado, porque tem um tempo aí que eu faço, né, do vídeo, então ele já tá bem prolongado. Mas é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até a próxima história. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Espero de verdade que vocês compartilhem aí para o máximo número de pessoas possíveis. Até a próxima. Obrigado para quem ficou até aqui. Obrigado quem tá aí na estreia, que ficou até aqui também. Deus em Cristo vos abençoe. Cheiro para tu, Escobar, para Nascimento, para Gilmar, para Regis Kiko, para Bruno, para Santos. Tem muitos, né, para me falar. Para as meninas, para Mai Paulino, para Maria Dias, para Cícera, para Andréa, para Fátima, para Jerusa, para Jupiara, para Edjane, Anne, Papri Alves, cheiro. E obrigada a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, meu povo. Não perca o próximo vídeo. Não perca até o final dessa história. Tá bom? Cheiro!